Mas vamos falar com o Dr. Miguel Arriaga, que é psicólogo. Mas tem uma especialidade, antes de mais, muito obrigado por aqui estar. Tem uma especialidade que também tem um pouco a ver com o nosso convidado de hoje, o Dr. Fernando Nobre. A sua especialidade é... Muito boa tarde e cumprimentar todos os presentes aqui também no programa. A minha especialidade, para além da área clínica, e é isso também temos vindo a falar aqui ao longo dos programas, é também a intervenção psicossocial em situações de crise e emergência. E tenho a sorte de ser, ou a felicidade de ser o coordenador de umas equipas nacionais, que neste momento é a única que existe no seio dos bombeiros, e que vai exatamente ao encontro daquilo que o Dr. Fernando Nobre falava há pouco, que é a intervenção não só em missões internacionais, mas também, e é o que falta muitas vezes, é em missões nacionais. E nós, para além do apoio psicossocial, nós chamamos de aquilo, tem umas expressões e umas palavras que parecem muito complexas, mas é relativamente simples. Esta intervenção psicossocial tenta, acima de tudo, restabelecer e dar aquilo que nós chamamos de primeiros socorros emocionais. Ou seja, para além da componente física, que é tão importante, que é fundamental para a sobrevivência das pessoas quando falamos de catástrofes ou de acidentes, a componente psicológica também ela é muito importante de ser restabelecida e de ser tida em conta. Eu recordo-me que este tema é um tema ainda sensível e recordo-me de algumas situações que tivemos, por exemplo, em acidentes de viação, assim com alguma envergadura, em que é tão difícil ainda explicarmos às pessoas que, para além dos problemas físicos, os problemas psicológicos têm que ser tidos em consideração. E lembrava-me, por exemplo, de um flagelo que nós temos, que é uma tragédia nacional, que são os acidentes de viação, e vemos como é difícil nós conseguirmos lidar e depois conseguir trabalhar com as pessoas todo aquele processo. Portanto, esta psicologia da emergência funciona, também é a imagem daquilo que o Dr. faz pelo mundo fora, também dando apoio e contributos a pessoas que passam por situações menos fáceis, como catástrofes naturais, acidentes causados pelo homem, podemos falar inclusivamente de coisas mais complicadas, como violações, tentativas de suicídio e por aí fora. Portanto, é uma especialidade recente, mas eu ouvia-vos e peço desculpa por me intrometer nesta parte, que não é a minha parte. Nós agradecemos. Não é a minha parte, a parte mais técnica, mas que tem uma componente mais política, mas fazendo uma associação direta com este problema. Ainda há pouco tempo nós ouvimos dizer na televisão que os colegas que faziam esta área da psicologia da emergência no Instituto Nacional de Emergência Médica, que tinham sido abolidos da rua e que estavam agora apenas adstritos a funções internas no INEM. Isto faz-me pensar que, bem, se for necessário, e era isto que dizia o Sr. Diretor, ou seja, partindo deste pressuposto, se for necessário que estejam os órgãos de comunicação social no local, o psicólogo então intervém. Se não for necessário, entenda-se que não estejam os órgãos de comunicação social no local, os psicólogos vão de ficar resguardados dentro de um espaço qualquer, onde se calhar fazem falta com certeza, mas o seu contributo era muito mais importante cá fora no terreno. É uma área muito, muito interessante, sei que a AMIG também investe nesta área, assim como os médicos do mundo. A minha área é mais ligada aos bombeiros e à Proteção Civil, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto acho que temos muito, e em Portugal, curiosamente, esta área é uma área em franco desenvolvimento e onde estamos muitíssimo bem. Nós tivemos a oportunidade de estarmos em Barajas, num simulacro em Espanha, e os espanhóis, infelizmente, têm tantos acontecimentos trágicos onde a intervenção psicossocial também é utilizada, mas nós, em termos de organização, eu fiquei muito surpreendido porque senti-me muito bem, porque afinal, e lá está, a tal autoestima que falava há pouco, que é tão importante, e acho que também é por aí que nós precisamos de muita autoestima e percebermos que podemos ser tão bons lá fora como cá dentro. As oportunidades escasseiam e com certeza, e aqui no programa, nos Super Séniors, com certeza que também já falaram muitas vezes sobre esta situação, inclusivamente sobre o desenvolvimento da região em que aqui estamos, que é o Alentejo. Falta-nos só uma coisa, que são as oportunidades. Oportunidades para conseguirmos trabalhar, para conseguirmos implementar um conjunto de situações, e isto nas mais diferentes áreas. E eu, como ainda me considero como jovem, apesar de já ter 30 anos, acho que vivemos numa terra de oportunidades, como eu costumo dizer. Falta só uma coisa, muito simples, que é a esperança. E é essa esperança que nós precisamos que nos seja... não é oferecida, nós temos de ser proativos, mas falta-nos essa esperança para conseguirmos avançar. O azimuth, não é? Falta um azimuth, falta lá ter está. uma... Mas acho que podemos ir no bom caminho e eu tenho esperança e acredito que sim. Doutor, eu já lhe vou fazer outra pergunta, é só um minuto. Doutor Fernando Nobre, um jovem de 30 anos que fala assim, enche-nos de esperança. Sem dúvida, estava a ouvi-lo e estava a pensar no meu filho mais velho, tem exatamente a mesma idade, tem 30 anos. Nós temos uma juventude extremamente valiosa e com valores, competente, com vontade. Falta, e foi bem dito aqui pelo meu querido amigo, falta o fator esperança. Falta que no nosso país haja uma liderança de exemplaridade e de dignidade, que demonstra toda esta nossa juventude, que nós vamos aproveitarmos
todos em conjunto, e vamos trabalhar para um objetivo comum. Não vou falar da área específica do nosso amigo, efetivamente a minha instituição no Haiti também mandou psicólogos para lá, porque é verdade, temos muitas vezes a tendência a vermos primeiro o físico e depois o mental, mas hoje as doenças psicoafetivas já são a primeira causa, enfim, de dispêndio de saúde pública no mundo. Isso foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Por isso temos que investir cada vez mais aí. Mas nós temos uma juventude extraordinária, não tínhamos ilusões. Ou ela encontra maneira de desabrochar e desenvolver todos os seus projetos e ideias no nosso país, ou vai-se embora. Vai-se embora. Eu estive há tempos no Politécnico de Porto Alegre, aqui também, no Alto Alentejo, e devo-vos dizer que vi lá ideias espetaculares. Espetaculares. O problema é que depois não há suporte para lhes dar apoio para arrancar. E eles aí vão. Esses jovens nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, na Áustria, numa Alemanha, teriam imediatamente alguém para apoiar. Porque eles são de uma criatividade, não são inferiores, seja a juventude for do mundo. Precisam é de oportunidades e que alguém acredite neles. E que lhes dê esperança e que lhes dê incentivos para eles então voarem. Eles precisam de voar. E agora, vamos continuar a conversa aqui, virado para este lado, e a pergunta é o seguinte, isto é um programa de séniores, como é que um sénior, continuando a ter esperança, que é o assunto de que hoje falamos, o que é que um sénior pode ou deve fazer para se incluir na sociedade e continuar a ser útil à sociedade? Certamente também há alguma coisa a dizer. Claro que sim. Há um conjunto de características que nós podemos, e até mais-valias, eu gosto de entendê-las desta forma, que os nossos séniores podem trazer à nossa sociedade. Há sociedades em que fazemos uma associação direta, ou que fazem uma associação direta entre séniores e sabedoria, conhecimento. E aqui encontramos as sociedades orientais que fazem esta associação de uma forma muitíssimo direta e de uma forma muito efetiva. E eu acho que é por aí que nós também temos que pegar. Para além de todas as competências, ou seja, conhecimentos, sabedoria que os séniores têm e que podem ser implementadas, há uma coisa que nós também temos que lhes dar. Para além da componente de esperança, como é óbvio, e que falávamos há pouco, temos que lhes dar oportunidade para que o possam fazer. E essa oportunidade muitas vezes é barrada, não pelo facto dos séniores o quererem, as pessoas que já têm mais tempo e mais disponibilidade para poderem dar também à sociedade o queiram e o possam fazer, mas muitas vezes é barrado por nós. E podemos ir das mais diversas formas e podemos encontrá-los nos mais diversos locais. Podemos falar de voluntariado, e aqui falava o Sr. há pouco dos Estados Unidos, e voluntariado nos Estados Unidos com os séniores é absolutamente importante e fundamental, mas aí temos também outra componente, que foi uma coisa que os nossos séniores ainda não fizeram. Foi organizarem-se em termos associativos. E a partir do momento em que os séniores se consigam organizar em termos associativos, conseguem ter exatamente o mesmo poder que têm os séniores nos Estados Unidos, que conseguem fazer uma coisa que é extraordinariamente importante, que é reivindicar. E a partir do momento em que o possam fazer, conseguem ter um peso na sociedade muito, muito mais elevado. Portanto, aqui temos uma característica importante. Depois, se pensarmos nas componentes, em tudo aquilo que podem oferecer à sociedade, podemos encontrar, por exemplo, o Guilherme estava a falar isso há pouco, por que não na política? Aliás, muitos o fazem, mas por que não? E com isto não estou a dizer necessariamente, e quando fazemos uma associação entre política, não temos que falar necessariamente de liderança. Podemos falar da política como um contributo para todas as questões da nossa sociedade, como uma mais-valia, ou seja, proporcionando ideias, promovendo debates, indo ao encontro de todos os conhecimentos e toda a sabedoria que têm, os séniores têm tudo, têm o pacote completo, e a usufruirmos então desses séniores e usufruirmos de todo esse conhecimento na nossa sociedade. Portanto, eu acho que também aqui há um mundo e um espaço de oportunidade absolutamente extraordinário para os nossos séniores. Está tudo aqui. Estamos, infelizmente, no país do está tudo por fazer. Está tudo aqui, está tudo. Estamos cheios de oportunidades. Está tudo por fazer quer dizer que há muito para fazer. Quer dizer que há muito por fazer. Então eu vou falar ali para os séniores e vou dizer, fora de casa, falem uns com os outros, reivindicam, vão abanar o Presidente da Junta de Freguesia para que ele vá abanar o Presidente da Câmara, para que haja uma organização sénior que possa reivindicar tudo a que os séniores têm direito. E outra coisa que nós vamos reter aqui das palavras do Dr. Miguel Arriaga, que é, quem reivindica, consegue. Em Portugal, 50% da população